Paz do Senhor, amados irmãos. De novo estamos para mais uma vez, estamos ouvindo e falando acerca da palavra do Senhor nosso Deus. Esperamos uma boa recepção para todos vós. Me refiro aos amados irmãos da igreja e aos irmãos que nos estão escutando. Enfim, vamos orar ao Senhor neste momento para que isto aconteça. Que o Senhor nos ajude a falar e a compreender o que vamos falar da sua santa e poderosa palavra. Pai nosso que estás nos céus, nós te louvamos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos concede a vida, o prazer e a alegria de estarmos aqui realizando isso, Senhor, obra relacionada com o Teu reino aqui neste mundo. Senhor, muito obrigado por esse privilégio. Senhor, também te agradecemos por cada vida que está ouvindo este programa, Senhor, que a Tua bênção, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo esteja com cada um deles, Senhor, sem distinção e acudindo-os, Senhor, na medida em que eles necessitam. Senhor, aqueles que precisam o Seu entendimento aberto, Senhor, abra para que eles recebam a Tua santa e poderosa palavra. Senhor, tudo isso entregamos ao Teu cuidado porque é coisa que nós não podemos realizar, mas confiamos no Senhor que tem todo o poder para fazer assim. Então, Senhor, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e pedimos, e toda a gente disse amém. Amém. Nesta ocasião nós vamos estar falando acerca do Salmo 42. Salmo 42. É um salmo muito maravilhoso. Esse aqui está como é que eu vou fazer. Eu vou ler o salmo todo, que é relativamente um salmo pequeno, e depois nós estaremos falando, explicando, comentando alguma coisa acerca do mesmo salmo. Esse salmo é muito maravilhoso. Penso que é até mesmo especial, se é que eu posso usar o termo. Muito bem. O Salmo 42 está escrito assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo o grupo à casa de Deus, com cantos de alegria e ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o verei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de Ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas se abateram sobre mim. Conceda-me, o Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. Esta é a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, porque te esqueceste de mim? Porque devo sair vagueando, pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me constantemente: onde está o teu Deus? Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Ele
é o meu Salvador e o meu Deus. Graças a Deus pela palavra do Senhor nosso Deus. Vamos agora, amados irmãos, ler, explicar-vos o que nós acabamos de ler. Possivelmente não chegaremos ao fim do Salmo, chegaremos aonde chegarmos com uma mensagem, com uma lição da parte do Senhor nosso Deus. Neste Salmo, vemos um homem de Deus dialogando com sua própria alma, mas um diálogo simples, não composto, pelo facto de ele falar com a alma, mas a alma não fala com ele. Então, certamente já não é diálogo, mas é muito interessante. No tempo do Velho Testamento, o Antigo Testamento, era compreendido que o ser humano era composto de corpo e alma. Espírito era compreendido como sendo o mesmo do que alma. Então, era assim que eles compreendiam a situação física e espiritual do homem. Era corpo e alma. Que até certo ponto faz algum sentido, mas eu não quero miudar isto muito. Então, no Novo Testamento, na dispensação da graça de Deus, na qual estamos vivendo, é-nos revelado de que, afinal de contas, o corpo humano é composto de espírito, alma e corpo. Isto tem alguma importância sabermos isso ou refrescarmos isso na nossa mente, porque na realidade vai nos servir para nós compreendermos aquilo que estamos para falar e ouvir. Um outro ponto ainda com a nossa introdução é o seguinte: há uma certa teoria que nos diz acerca dos salmos e os nomes de quem escreveu o salmo. Eu dizia, há uma certa teoria que nos diz que quando o salmo não traz o nome de quem o escreveu, do seu autor, que é o caso, nos vamos referir a isso, por isso estou explicando, ao caso do salmo que acabamos de ler, o 42, não diz quem é que o escreveu. Então, dizem que quando isso acontece, nós retrocedemos, nós vamos atrás até ver onde está um salmo com o nome. E então, quando nós encontrarmos este nome, nós ficamos sabendo que foi este salmista que escreveu os salmos, até que apareça outro salmo com outro nome. Muito bem. Para explicar um pouco melhor, eu compreendo que seja um pouco confuso, mas para explicar um pouco melhor é o seguinte: o Salmo 41 diz que Davi, é um salmo de Davi, Davi o escreveu. Ou se não escrever, pelo menos dito. Muito bem. O Salmo 42 não diz, mas então, segundo essa teoria, o Salmo 42 foi escrito também por Davi. Com isso em mente, nós começamos a dar a nossa partida. A forma como, já estou explicando agora o Salmo, a forma como o Salmo 42 começa faz-nos sentir o clamor, não ouvir, mas sentir o clamor do coração de um homem que quer Deus desesperadamente, mais do que qualquer outra coisa na vida. Ele está em algum lugar, só Deus sabe aonde. Ele não tem saudade da família, pelo menos não fala nisso. Ele não fala em nenhuma necessidade física. Ele quer Deus. Está alguém, por acaso, me escutando neste momento, que está querendo Deus mais do que qualquer outra coisa? Se a resposta é sim, Deus pode e quer revelar-se a ti, se tu o buscares.
Vamos agora ler o verso 1, para refrescar a nossa mente. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Essa corça são aqueles pequenos veados, só para termos uma ideia, se alguém por acaso não sabe o que é uma corça, o que nós chamamos aqui de deer. Há vários tipos desses animais que pertencem à mesma família. Há umas até que são muito grandes, ainda têm o mesmo nome, mas é um animal que não vive sem beber. Creio que todos têm de beber, mas ele fica desesperado quando não tem água para beber. O Davi, um homem de Deus, que nós pensamos, depois vamos certificar-nos disso, ele conhecia animais, ele era pastor de ovelhas e tinha um certo conhecimento do campo. Então ele sabia com quanta ansiedade aquele animal gostava de beber, então ele compara-se a esse animal. Assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Possivelmente este homem é Davi, o autor deste salmo, quando ele fugia de seu filho Absalão. Claro, é uma história sem graça nenhuma, mas muito interessante e profunda, da qual não vamos falar. Mas faz sentido ser esse Davi. Os grandes homens de Deus, como Davi, homem segundo o coração de Deus, deixaram-nos grandes lições. Isto é, e a propósito, é a razão por que estamos falando disso. Não é para vos contar histórias, é exatamente para aproveitarmos as lições que advêm dessa palavra do Senhor. Devemos ter muito cuidado, mesmo os filhos de Deus, com o que fazemos e com o que dizemos. Eu estou falando assim porque disse há momentos de que se isso na realidade era Davi, ele estava fugindo de seu filho Absalão por razões políticas, por razões de reino. Muito bem. Então, disse alguém que palavras também matam e dão vida. Eu vou ter que ler esse parágrafo do princípio para que fique totalmente ligado. Devemos ter muito cuidado, mesmo filhos de Deus, com o que fazemos e dizemos. Diz alguém que palavras também matam e dão vida. E é verdade, e uma palavra apropriada levanta o ânimo de uma pessoa. E uma palavra não apropriada pode desfazer, pode causar um grande estrago na pessoa que a ouve. Os filhos de Deus não estão livres das consequências. Alguém pode estar pensando, mas se este homem, eu vi há momentos que ele era um homem segundo o coração de Deus, deixe-me lhe explicar. Os filhos de Deus não estão livres das consequências do que fazem e do que dizem. Há pessoas que quando ouvem falar acerca de consequências ficam assustadas. As pessoas ficam assustadas. As consequências não é castigo. Consequência não tem nada a ver com castigo de Deus. Não faz nem sentido falar nisso. Consequência é resultado natural. Se por acaso tem um dicionário, pode ver isso por si mesmo. Consequência é o resultado natural. Quando nós semeamos feijão, ninguém está esperando colher favas e assim sucessivamente. O Senhor Jesus, referindo-se mais ou menos ao mesmo assunto, disse que nós vamos ceifar aquilo que nós semearmos. Isso não é uma ameaça. E toda a minha vida tenho ouvido e percebido que as pessoas pensam que isso é uma ameaça. Isso não é uma ameaça de forma nenhuma, isso é apenas uma informação. O que nós semearmos, vamos receber. Normalmente as pessoas levam isso para o mal, que se fizerem alguma coisa, vão pagar por isso. Não tem nada a ver com isso. Vamos fazer coisas boas, vamos semear feijão para ceifar feijão, apanhar feijão. Já sabe que se semear trigo não pode pensar em ceifar cevada,
Certamente. Então, vamos ficar relaxados, à vontade, na presença do Senhor, porque a palavra do Senhor vem para curar, para dar vida, não vem para condenar ninguém, nem para entristecer ninguém. Os filhos de Deus não estão livres também de passar por essas coisas. Davi, se na realidade esse homem era Davi, senão nós vamos chamá-lo de salmista, ele passou por isso. Coisas erradas trazem coisas desagradáveis, trazem coisas desagradáveis, sem dúvida. É o que está acontecendo neste salmo de Davi. Embora não tenha o seu nome, mas ele está cheio de suas pegadas. É verdade, o sexto salmo está cheio de está cheio das pegadas de Davi. Se alguém não sabe bem o que é pegadas, é as marcas que ficam marcadas no chão quando alguma coisa passa, seja um ser humano, seja um animal, fica as pegadas marcadas. Todo este salmo está cheio das pegadas de Davi. Nós até podemos dizer o número de calçado que ele usava, para mostrar que são tão reais, tão claras as pegadas que estão marcadas aqui neste salmo. Mas seja como for, vamos ao verso 2, que diz assim: onde é que esta alma sedenta, a minha alma, no verso 2 na Bíblia diz assim, a minha alma tem sede de Deus, mas do Deus vivo. E agora digo aí, qual é a sedência que ele tem? Que sede é essa que ele tem? Como a cursa. E ele diz que quer entrar, como ele agora no verso 2, para me apresentar a Deus. Ele quer entrar no tabernáculo do Senhor. Nesse tempo não havia templo ainda. Ele quer entrar no tabernáculo do Senhor. Ele quer se chegar ao santo dos santos. Vamos ver o que é que se passa aqui. O salmista está desterrado lá para os lados do norte do país. Eu me refiro do país de Israel. O mesmo país hoje, só que nesse tempo tinha outro nome. Aqui, nesse tempo, era Canaã. Nesse tempo era Canaã, mais tarde foi Palestina, etc, etc. Já veio a ser Palestina só no tempo a partir do tempo dos romanos. Ele estava no norte do país. Passamos lá, conhecemos. Ele fala no Monte de Hermon. Nós já vimos quando fizemos a leitura bíblica. Monte Hermon fala de frio. Ele sempre tem uma carapuça, uma coberta de gelo. Esse monte, ele é de facto uma das maiores nascentes para o rio Jordão. Quando lá passamos, eu notei que no sopé da montanha desse monte de Horebe, fica não muito longe do Líbano, do próximo país ao norte. O chão é tudo molhado, mas bem molhado, não tem lama, mas é tudo molhado, claro, de água doce, daquela água que vai derretendo lá de cima e cá embaixo produz nascentes, vertentes. Muito bem. Então, só para termos uma ideia o porquê é que esse nome de Hermon aparece aqui. Ele estava longe da casa de Deus, da comunhão e da convivência espiritual, enfim, dos irmãos espiritualmente falando naquele tempo. Então, prezados amigos, prezados irmãos, essa vida está passando por momentos muito desagradáveis. Algumas vezes podemos estar desterrados, desterrado quer dizer fora da sua terra, mas não precisa ser em país estrangeiro. Desterrado fora da sua terra. Podemos estar desterrados fora de nossos costumes, da nossa cultura, fora de nossas tradições com que fomos criados. Para onde recorrer? Faça como Davi. Recorra a Deus, mas como ele faz referência, o Deus vivo. Não se confunda com outro qualquer. É o Deus vivo. Recorra a Deus. Vamos agora ao verso 3 que diz. O verso 3 trata de uma interrogação muito intrigante. Intrigante. Diz assim:
É uma interrogação terrível. Onde está o teu Deus? Minhas lágrimas são meu alimento, clama a Ele diante do Senhor. Minhas lágrimas são meu alimento de dia e de noite, porque estão sempre a perguntar-me, onde está o teu Deus? Ele ficava desesperado com isso. Não és crente? Nunca viste isso? Nunca viste isso? Estou falando agora com os bancos da igreja. Nunca viste isso? Não és crente? Onde está o teu Deus? E agora? Sabes uma coisa? Tu és como os outros. E o que dizer a essa gente? No caso de David, tirava-lhe o sono. Ele chorava de noite na presença do Senhor, porque lhe perguntava, tu eras tão grande, tu eras tão importante, o que aconteceu contigo? Onde está o teu Deus? Realmente, na realidade, onde está o teu Deus? Então, o que dizer nós da nossa parte? Sabemos o que é que ele disse, o que dizer da nossa parte. Job 19, 25. Job 19, 25. Deixa eu ler isso rapidamente para os irmãos. Diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, e mesmo eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o meu coração. Meus amigos, amados irmãos que me escutais, quando tiveres uma ocasiãozinha, lê esses versos que acabei de ler agora e medita nele. Ele está dizendo, quando o corpo dele não tiver mais olhos, eu o verei com os meus olhos. Quais olhos? Olhos espirituais. A palavra de Deus é tão maravilhosa, mas eu tenho que continuar. Eu sei que não vez chegou ao fim, o relógio não deixa, mas está bom. Mas por fim Deus se levantará, foi o que Job disse, e Paulo o que diz? Esse eu em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia, até o dia final. Encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12b. Os filhos de Deus não estão esquecidos, nem desamparados. Deus sabe o que está se passando com eles. Deus sabe o que se passa com os teus filhos. Deus está contigo. E quer te dizer, tu estás passando isso, ou estás passando aquilo, estás desanimado por causa de uma coisa, pensas que estás tão longe de Deus, só choras de noite, ou apoguentas durante o dia, seja o que for, Deus está contigo. E em nome de Jesus já és vencedor. Graças a Deus. Viva a palavra de Deus, porque o Senhor é fiel para a cumprir. O verso 4 que nós lemos diz assim, este verso 4 é o que nos indica que David, na realidade, é o autor deste salmo que estamos falando, embora o nome não esteja lá. Derivado a quê? Derivado à música. Vamos ler o verso 4 do Salmo 42 que nós lemos. Diz assim, quando me lembro destas coisas, choro angustiados, pois eu costumava ir com a multidão, presta atenção, eu costumava ir com a multidão, conduzindo esse grupo à casa de Deus. Uau! Veja o que ele costumava fazer e agora está desterrado. Tem razão para estar desanimado, mas nós queremos usar isso para dizer a vocês para não desanimarem. Deixa eu ler o verso do princípio. É tão gostoso essa palavra. Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo o grupo à casa de Deus com cânticos de alegria e ação de graças entre a multidão que festejava. Eles faziam uma festa para ir à casa de Deus. Essa casa de Deus que eu me refiro era ainda o tabernáculo. Neste tempo, nessa data em que está acontecendo, a data do Salmo, era o chamado tabernáculo de David. Razões haviam para isso, mas não vamos falar disso. Depois nós vamos ao verso 5
Sim. Ele agora está cortado, vamos ver. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Não é aqui que começa o tal diálogo que anunciei no princípio. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Ele está falando com a alma e a alma não lhe responde. Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. As mesmas palavras, mais ou menos, de Job. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Vamos dizer juntos: glória a Deus, louvado seja o Senhor. Ele é o nosso Salvador. Nós não queremos esquecer estas palavras. Ponha a sua esperança em Deus, mas o Deus do servo 2, que diz do Deus vivo, no verso 2 diz que é o Deus, ele estava com sede de Deus, mas o Deus vivo. Guarde, tenha esperança nesse Deus vivo. A nossa esperança é a vasilha da nossa fé, é o que vai conter a nossa fé. Quanto maior é a nossa esperança, nós não fazemos nada sem fé, mas a esperança aviva a fé. Tenha a esperança. Quanto maior é a esperança, dizia eu, quanto maior é ela, mais fé cabe lá dentro, se é que eu posso usar um termo tão caseiro. Mas seja como for, se aumenta a tua esperança, aumenta a tua fé, crê no teu Deus, crê em Jesus, porque os filhos de Deus não estão desamparados. Eu nunca te desampararei, eu nunca te abandonarei. É possível uma mãe abandonar o menino a quem está amamentando, etc, etc. Mas eu jamais me esqueci de ti, diz o Senhor. Portanto, prezados amigos, anime-se com essas palavras. Neste momento, nós vamos terminando as nossas palavras acerca deste assunto. No verso 5, e prometer-vos promessa de homem, só Deus sabe, daqui a um minuto ou dois, ninguém sabe o que é que pode acontecer, mas permitindo Deus, nós estaremos, quando estivermos de volta, falaremos do resto deste salmo, se não for da próxima vez, e se o Senhor permitir, de uma vez que seja propícia. Tudo isso está nas mãos do Senhor nosso Deus. Entretanto, leiam esse salmo, seja lá quem for. Não precisa pertencer à nossa igreja, ou não precisa ter galões, ou não precisa ser alguém diferente. Qualquer pessoa que está me escutando, leia esse salmo e peça ao Senhor que te ajude a entrar no salmo. O salmista queria entrar na presença de Deus. Pede ao Senhor que te ajude a entrar na leitura do Salmo. Com isso, damos a nossa lição e a nossa meditação por terminada. Até a próxima vez que o Senhor nos guie a falar dela ou de outra. Mas terminando a nossa lição, eu quero vos dizer, se tenha algum assunto pelo qual gostava que nós orássemos agora, neste momento, porque estamos terminando já o nosso programa. Então, se tem algum assunto pelo qual quer que eu ore neste momento, faça favor de o dizer esse assunto a Deus agora. Fique em posição de reverência diante do Senhor. Seja qual for a posição, que fique em reverência diante do Senhor. Saiba que Deus está ao teu lado, à espera que lhe abras a porta para Deus entrar na tua vida. Portanto, confia nessas minhas palavras, porque elas são verdadeiras. Então, segue a nossa oração e com fé entrega esse problema que tu tens nas mãos do Senhor. Sabe uma coisa? Seja crente, não seja crente. Seja alguém que gosta de me ouvir ou alguém que não gosta de me ouvir. Não interessa. Eu gosto de todos, de uns e de outros. Então, coloque esse assunto nas mãos de Deus. Oremos. Pai eterno, é no nome santo do Senhor Jesus, que morreu por nós na cruz, que nós nos achegamos a Ti pela fé. Sabemos, Senhor,
que somos teus e tu és o nosso Pai Celestial. Oramos nesta hora, Senhor, para alguma alma aflita que está esperando uma solução para o seu problema. Sabemos que Cristo Jesus é a nossa solução, é a nossa resposta. Então, Senhor, conforme a tua misericórdia, a tua sabedoria, responde a essa vida para a glória do teu santo nome e para a alegria dessa família. Senhor Deus, sei com cada um de nós que está escutando esse sistema, essa reunião assim, eletrônica. Senhor, abençoa cada vida e toca no coração deles, Senhor, para que isso não seja uma coisa só de distração no tal dia, a tantas horas, mas que levem a sério a palavra do Senhor. Meu Senhor, como de costume, nós sempre te pedimos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus, sabendo que o Senhor é poderoso para atuar desta forma e segundo a sua vontade. Prezados amigos, amados irmãos, que o amor do Senhor nosso Deus, a graça de Cristo Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade no teu coração, na tua vida e no teu lar. E todos ao mesmo tempo dizem amém.